Olá, boa tarde. Eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Hoje estou recebendo uma homenagem da Gi Trajano, uma grande amiga que fez um acróstico que leva o meu nome. Então, ao mesmo tempo que eu estou homenageando a Gi, estou também fazendo uma homenagem a mim mesmo. Fernando Bispo da Silva, eu não tenho palavras para redigir e dizer o quanto, no alto dos seus bons vividos anos, é uma honra te ouvir narrar tantos poemas e dizeres, às vezes, com um nó na garganta embargada em emoção. Belas são as palavras que a sua interpretação é feita de forma tão sublime. Às vezes se esquece de que é um homem crescido e se põe a chorar apenas por observar os amigos desta vida que declamam dores e amores. Tornastes um sexagenário emotivo, daqueles que por vontade própria se incumbe de levar a beleza a lugares que alguns não querem ir. Deve ter a mente a vaguear sem parar, a pensar que hoje em algum lugar as estrelas brilham para o presentear. Muito obrigado, Gi. Fiquei muito contente, muito feliz ao perceber que você me homenageou e espero que essa vamos chamar de inter-homenagem, que é homenagem, você fez uma homenagem a mim e nesse momento eu estou fazendo uma homenagem a você que se preocupou em redigir esse belo texto. Muito obrigado, Gi Trajano. Bem, vamos continuar com a nossa saga da preposição. Hoje vamos para a 7ª parte. Agora a letra G, que introduz numerosas circunstâncias tais como termo de movimento ou extensão. Temos como exemplo, nesse mesmo dia levei-os ao Banco do Brasil. É um exemplo de Machado de Assis. Tem uma observação muito importante aqui. Com os advérbios aqui, lá e cá e semelhantes, não se emprega preposição. Por exemplo, vem cá, Eugênia, disse ela. Outro exemplo de Machado de Assis. Outra circunstância de tempo em que uma coisa sucede. Indaguei do guarda. Disse-me que efetivamente esse sujeito ia por ali às vezes. A que horas? Outro exemplo do mestre Machado de Assis. Uma outra situação de fim ou destino. Apresentaram-se a falar ao imperador. Tocar a missa, que representa para assistir à missa. Tocar o sino a Ave-Marias. Tem uma outra situação que é de meio, instrumento e modo. Por exemplo, nós temos algumas situações de matar a fome, fechar a chave, vender a dinheiro, falar aos gritos, escrever a lápis, viver a frutas, andar a cavalo. Observem que algumas dessas palavras levaram o acento grave e outras não. Mais tarde, nós vamos estudar especificamente o emprego do acento grave quando há a situação da crase, quando há a junção da preposição a mais o artigo definido masculino, feminino a. Tudo bem? Nesse momento eu só vou dizer para vocês o seguinte, que aqui escrever a lápis, por que aqui não aconteceu o acento agudo? Porque o lápis é uma palavra masculina. Então, ante palavras masculinas, não se vai empregar o acento agudo no A. Isso vale também aqui por cavalo, andar a cavalo. Também não vamos empregar o acento agudo no A, porque cavalo é uma palavra masculina. Com os verbos limpar, enxugar, assoar, indicamos o instrumento com em e os portugueses com a. Limpar as lágrimas no lenço, limpar as lágrimas ao lenço. Os portugueses falam de uma forma e nós falamos de outra forma diferente. Existem outra situação também de lugar, aproximação, contiguidade, exposição a um agente físico. Exemplos. Vejo-a
assomar à porta da alcova. É um exemplo do clássico Machado de Assis. Estar à janela, ficar à mesa, ao portão, ao sol, falar ao telefone. São outros exemplos de empregos da preposição. Outra situação, semelhança e conformidade. Exemplos. Não sai a nós que gostamos de paz. Desta vez falou ao modo bíblico. São dois exemplos também do imortal Machado de Assis. Quem puxa aos seus não degenera. Temos ainda uma outra situação, que é quando há distribuição proporcional, gradação, como por exemplo, 1 a 1, mês a mês, pouco a pouco. Notem que nessa situação também não usaremos o acento agudo no A. Observação muito importante. Disse pouco a pouco, pouco e pouco, a pouco e pouco. Qualquer dessas formas é bem utilizada, bem empregada. Pouco a pouco, muitas graves matronas se tinham alongado da corte para suas honras e solares. É um exemplo de Alexandre Herculano. Temos ainda uma outra situação, que é quando fazemos alusão a preço. Vamos ver como fica. A como estão as maçãs? A resposta, a R$1 o quilo. É um tipo de emprego da língua portuguesa também. Outra situação, formas numerosas, locuções adverbiais. A pressa, as pressas, as claras, as ocultas, as cegas, a granel, a rodo. Observem em que na maioria dessas expressões nós empregamos o acento agudo no A não ser no rodo. Por que somente no rodo nós não utilizamos? Vocês conseguiram perceber? Porque o rodo também é uma palavra do gênero masculino, é o rodo. E conforme nós já vimos anteriormente, nós não vamos empregar acento grave quando se tratar de palavra masculina. Professor, o 9 de posse, o senhor pulou. Muito obrigado, Elide. Você tem toda a razão. Por isso que é importante ter uma parceira atenta e colaboradora. Vamos voltar então no número 9 e depois pulamos o 10. Número 9, posse. Tomou o pulso ao doente, que equivale a tomou o pulso do doente. Mais frequentemente, mais modernamente, provavelmente nós vamos ouvir tomou o pulso do doente. Mas se vocês ouvirem algum médico falar tomou o pulso, que o médico tomou o pulso ao doente, não se espantem. É uma forma perfeitamente utilizada no português padrão. Já tínhamos falado do 10, fizemos as observações a respeito do arrodo, certo? E agora nós destacamos algumas palavras, algumas situações que são muito peculiares. Eu destaquei aqui o acórdão, que no plural fica acórdãos, que significa uma decisão judicial ou decisões judiciais. Por que eu destaquei essa palavra? Porque eu costumo ouvir às vezes alguns discursos da Câmara dos Deputados ou do Senado, e nesses discursos, ou mesmo algum político falando, nós acabamos ouvindo que ele fala acordão. E aquela palavra me chamou a atenção. Eu falei, mas um momento, ele está falando acordão? Acordão? Será que não é acórdão? Vamos ao mestre. Vade mecum. Vade mecum. Lembra disso? Vá ao mestre. Se você não tem um ABC da língua culta, como eu tenho aqui, pode procurar um dicionário online, pode procurar um desses grandes dicionários, mesmo dicionário de papel, que certamente trarão a palavra como acórdão. Acórdão. Com força no O. Acórdão. Que é um acordo, uma decisão judicial. E percebam também que pelo som dá a impressão que eu estou dizendo acordam, eles acordam, que representa o verbo acordar na terceira pessoa do plural do presente do indicativo.
Prestem atenção, então, quando vocês forem escrever acordam. Eles acordam. Não é acordão, não é acordam como a decisão judicial, é diferente, é com AM no final. A desinência que indica que esse verbo está na terceira pessoa do plural do presente do indicativo é o AM. AM. Tudo bem? Vamos ver outra expressão também que tem causado alguma divergência entre até os próprios gramáticos. E vocês vão perceber por quê. A domicílio ou em domicílio? Vocês vão pedir a comida para ser entregue na casa de vocês, e nesse caso, a entrega será a domicílio ou será em domicílio? Tanto faz. Tanto faz. Alguns puristas... O que é um purista? O purista é aquele gramático que exige que seja daquela forma, sendo que nós sabemos que não dá para exigir que as pessoas se guiem por uma gramática, porque a gramática é apenas deveria ser apenas uma sugestão, Como essa palavra foi estudada pelo Celso Luft, que ele reunia várias especialidades em si próprio. Ele era lexicógrafo, era filólogo, era dicionarista, era gramático, talvez um dos maiores gramáticos conhecidos de língua portuguesa. Daí a importância de nós destacarmos essa opinião do Celso Luft, do saudoso Celso Luft, que já partiu, mas nos deixou essa pesquisa ampla que ele fez em vários gramáticos, em vários dicionários, e chegou-se à conclusão de que somente os puristas exigem que seja feito assim. Mas nós sabemos que... então vamos seguir um pouco a regra dos puristas. Segundo os puristas, a domicílio nós vamos usar somente quando houver movimento. Somente quando houver movimento. E em domicílio é para a situação em que não há movimento, quando não tem movimento. Por exemplo, eu, bispoeta, dou aulas em domicílio. Significa que eu estou parado dentro do meu lar, dando aula. Isso seria em domicílio na visão dos puristas. Vamos pedir uma pizza, Elide. Eu e Elide vamos pedir uma pizza. Essa pizza será entregue em domicílio, porque ela está em movimento. Tudo isso na versão dos puristas gramaticais. Como fica na prática? Segundo Celso Luft e segundo o que também eu concordo. Entrega em domicílio ou a domicílio. Tanto faz. Tanto faz. Não se preocupem mais com isso. Podem falar só a domicílio, tanto para uma situação em movimento, quanto para outra situação. Não tem problema. Se quiserem seguir a regra dos puristas, tudo bem, beleza, podem seguir. Mas não é, vejam bem, é uma regra que pode ser quebrada. Aliás, toda regra pode ser quebrada, se nós formos pensar especificamente nisso. Vamos supor que seja uma questão de vestibular... e que se exija que se siga a regra dos puristas. Qual é a orientação então? Se for sem movimento, em domicílio. Se for com movimento, a domicílio. Mas somente se for uma regra exigida pelos puristas num vestibular. Tudo bem? Isso vai estar indicado lá na questão do vestibular. Muito bem. Outra observação a respeito da insistência dos puristas, os puristas acabam quebrando a cara. Sabe por quê, gente? Eu tive professores no passado que não aceitavam que nós falássemos cadê? Cadê o meu caderno? O professor rapidamente falava, cadê não existe. Você tem que falar onde está o meu caderno. Acabou. Agora nós falamos cadê, com a linguagem mais moderna, com a velocidade da internet, algumas pessoas escrevem só KD, abreviado, cadê? Cadê? Eu pus aqui? Cadê? Aqui, eu pus. Não é verdade? Então, não adianta ficar lutando contra a força do uso.
A força do uso vai impor novas regras e nós vamos ter que nos adaptar a essas novas regras. Na versão, eu já devo ter citado isso em outros vídeos, na versão dicionarizada de 1982, do Aurélio, que acabou virando sinônimo de dicionário, não existia a palavra aidético. Não existia. Por quê? Porque era uma doença que estava sendo estudada naquele momento. Então não constava no dicionário. Significa que essa palavra não existia? Existia, só não estava dicionarizada. E agora já não é mais para ser usada. Perceberam a velocidade da fluência das palavras e como elas, num momento, valem e no outro momento não vale mais? Agora, aidético acabou se tornando uma palavra que tem um sentido pejorativo, que tem um sentido discriminatório. Então já não usamos mais, falamos soro positivo, falamos portador de síndrome ou qualquer outra palavra, mas não usamos mais aidético. Perceberam? E assim é com KD, assim é com em domicílio ou a domicílio. Nós vamos acompanhando as mudanças do tempo, porque a língua muda com o tempo. E nós vamos acompanhando essas mudanças. A gramática tem esse objetivo de dar uma orientação, dar uma sugestão. Nós podemos ou não seguir essa sugestão. Tudo bem? Encerramos mais uma parte da nossa preposição. Espero que vocês continuem se inscrevendo no canal, continuem dando seu positivo, seu ok, continuem colocando suas sugestões. Lembrem-se, eu estou no Recanto das Letras, podem fazer as suas visitas, colocar as suas opiniões. E também sou revisor. Tem revisão para ser feita? Chame o Bispoeta. Tudo bem? Boa tarde, foi um prazer estar com vocês mais uma vez.